Gênesis 22, iremos ler do 22 até o 19. Todos acharam? Gênesis 22, diga: eu achei. Oh, glória. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Olhe para alguém e fala assim: haverão dias, não diga haverão dias, que o Senhor vai te tentar. Quem tentou Abraão? Está aqui no texto. Quem foi que tentou Abraão? Que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, versículo 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não me estendas tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei de grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E toda a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Berseba. Abraão habitou em Berseba. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Repita comigo: o altar. Meu Deus, a Bruna não falou. Repita comigo: o altar. Montanha não falou. Vamos lá, Montanha. Diga: o altar sempre precisa de uma oferta antes do fogo apagar. Glorifica ao Senhor por isso e aplauda ao Senhor Jesus.
Deus fez promessas e promessas feitas por Deus se concluem e se cumprem, porque em tudo o Senhor tem propósitos para essas promessas. Existe um vídeo do Reels no meu Instagram que eu ministrei em uma cidade chamada Hyannis, é uma cidade costeira do estado de Massachusetts. E eu falei lá que Deus não dá grandes projetos a meninos. Primeiro porque quando o Senhor chama Abraão, Deus chama Abraão com o propósito dele ser pai de multidão. Deus não queria um menino de multidão. O que Deus queria era alguém que tinha mente, maturidade, intelectualidade, espiritualidade e consciência que ele fazia parte de um projeto de Deus para ser pai. E aí Deus chama Abraão. Eu já preguei acho que mais 80 vezes sobre Abraão, e todas as vezes que eu leio sobre Abraão, a minha alma grita e pula, porque eu consigo extrair muitas lições de Abraão. Abraão foi um homem escolhido por Deus em uma terra improvável, Ur dos Caldeus. O seu pai Terá era um homem que, eu já falei isso muitas vezes aqui, eu quero repetir. Ele era um homem que tratava de assuntos de imagens de esculturas. Flávio Joséfo, no livro A História dos Hebreus, ele fala que o primeiro relato e o mais antigo de Abraão foi na situação em que ele teve com o pai dele, quando ele começa de fato a entender que existia um Deus, e esse Deus era o Hashem, o Eterno. Abraão, ele começa a ter esse contato e conflitar com outros deuses que se levantavam. Ele começa a não aceitar mais isso na vida dele. Só que Ur era uma cidade extremamente idólatra e pagã. O problema é que o pai de Abraão, Terá, tinha também esse costume. E os relatos bíblicos vão dizer, e paralelos à Bíblia também vão dizer, que ele tinha um quarto, uma sala onde ele tinha um monte de ídolos de escultura. E aí um dia, quando Terá não estava em casa, Abraão pegou um machado, quebrou todas as esculturas que ali estavam, pegou aquele machado, botou na mão da maior escultura que ele deixou, a única lá. E quando Terá chegou, Terá ficou extremamente nervoso e injuriado, perguntando a Abraão o que tinha acontecido e quem tinha quebrado aquilo. E Abraão falou: quem quebrou, obviamente, o senhor está vendo, foi essa estátua maior. Essa estátua maior pegou o machado e, como ela é mais forte, quebrou todas as outras. E aí Terá conflita com Abraão, falando: isso não pode, é mentira. Porque essa é uma estátua de argila, ela não tem sentimentos, ela não tem movimento, ela não fala. E aí Abraão interpela Terá dizendo: se você sabe que é de argila, que não tem sentimento, que não fala, que não se move, por que tu adora essa estátua? E ali começou a questão de uma introdução da fé monoteísta na terra. E quando Deus fala a Abraão que faria dele pai de grandes multidões, de nações, das promessas, já que estão introduzidas em Gênesis no capítulo 12, com a morte de seu pai Terá, dizendo para ele: sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, ele tem nele 7 grandes promessas, do nome que seria exaltado, que ele seria exemplo de família, que ele seria uma pessoa onde seria abençoada de todas as esferas, e quem abençoasse ele também seria abençoado, e quem amaldiçoasse ele também seria amaldiçoado. Ao cabo que quem é bênção não é bênção somente para ele, ô glória. Quem é bênção para quem abençoa ele também. Então, que é um segredo de Deus, abençoa quem é bênção, vaso, ô glória. E vira amigo de quem é bênção também, porque aqui está extraído uma verdade. O que estava dizendo é: eu abençoo quem te abençoa, e eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. Tem gente que até poderia estar melhor, mas sabe por que não está? Porque vive falando mal de pastor, porque vive falando mal de ungido de Deus. Não é só pastor não, mas quem é a bênção, ô glória. Porque Abraão até então não é pastor, ou era. Até então Abraão não é líder, ou era, não era. Mas Deus já tinha um negócio com ele. Gente, não é porque a pessoa não está no altar que ela ainda não tem um negócio de Deus com ela. Calma. Tem muita gente sentada aí no banco que de repente é mais importante do que o pastor da igreja. Tem muita gente que não é conhecida ainda, que ainda não saiu do meio da multidão, que Deus tem um amor tão grande, que está falando com ele: olha, eu estou te prometendo coisas grandiosíssimas.
E quem colaborar para que isso aconteça vai ser abençoado. E quem tentar impedir, eu amaldiçoo. Ao cabo que Abraão começa a viver isso, dessa dissocialização familiar. E tem horas que isso não se aplica à minha família, graças a Deus, porque eu sou pastor deles e todos estão aqui. Mas tem horas que a gente tem que entender que Deus vai fazer algo na nossa vida que nem quem está dentro da nossa casa vai entender. Vão conflitar com você, vão falar que você está doida, vão falar que você está virando beata, vão falar que você só quer saber de igreja, vão falar que você está dando dinheiro para o pastor, vão falar um monte de coisa. Só que eles não entenderam, ô glória, que o projeto que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o projeto que já está sobre a casa deles. Aí quando as pessoas aonde você está não conseguem comportar o projeto de Deus, a ordem de Deus é: sai da terra, sai da parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E você não vai precisar de ajuda de ninguém de lá. Por quê? Porque eu vou te abençoar. O que o Senhor estava dizendo em primeira pessoa é: eu engrandecerei o teu nome. Ô glória, não vai ser o nome de ninguém que vai engrandecer ao teu. Ninguém vai te apresentar. O que Deus estava dizendo para Abraão era: descansa, porque eu farei na sua vida, porque eu quero fazer. Esse é o Abraão que começa a crescer. E aí Abraão é conhecido como o pai da fé. E por ser um homem que começa a professar essa fé monoteísta, Abraão, ele é pai dos três maiores segmentos de religião monoteísta, sendo ele os cristãos, que são os católicos, e os evangélicos protestantes, que somos nós, digam glórias a Deus. Nem todo mundo disse se é católico, então diga glória a Deus. Isso, então você que é católico e evangélico, diga glória a Deus. Isso, nós somos cristãos, pastor Antônio. Outros que são os judeus, diga judeus, que são os descendentes de Isaac, e os muçulmanos, descendentes de Ismael. Então, aonde o Deus dos muçulmanos, quem é o eterno do muçulmano? É Alá. Alá é o Deus dele, que é o mesmo Deus que o nosso, só muda a nomenclatura. Quem está entendendo, diga glória. Vamos entender isso aqui, em nome de Jesus. E aí o salvador deles, o intermediador, quem é? Maomé. Amém ou não amém? E dos judeus, pelo menos os messiânicos, qual é? Deus é Adonai, que é o Hashem, que é o eterno. E quem é esse intermediário? Yeshua, que é Jesus. E pra gente que é cristão é isso também. É Deus, que é o Criador, que a gente chama de Deus, que não é nome, é função. E aí, Jesus é o intermediador. Abraão é o pai dessas nações. Abraão é aquele que é o patriarca dentre todas elas. Eu já tive alguns contatos pessoais com pessoas na Jordânia, lá em Moabe, nas planícies moabitas. E eu conversei muito com o guia. E nós ficamos hospedados também, de repente, uns 5, 6 dias em terras muçulmanas. E eu extraía tudo que eu podia deles. Eles queriam vender e me davam atenção por isso. E aí eu tentava extrair para falar sobre Deus. Eu queria saber quem era Deus para eles. Eu queria saber quem era Jesus para eles. Eu tive a audácia de perguntar para um muçulmano quem era Jesus. E quem é Jesus para você? Ele foi um profeta. Um profeta que era muito querido por Deus. Mas eles não reconheciam como filho de Deus. E o bom é saber que Deus levanta Abraão com essa pegada, com essa introdução de fé, de novo pensamento. E ele agora faz jus ao chamado que Deus dá a ele. Ao ponto que tem um momento que ele vai ter um filho. Quando Deus faz a promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões, lá em Gênesis 12, Abraão e Sara era irmão de Abraão por pai de pai. Quem entendeu, diga glória. Sara, aquela mulher de Abraão, ela era irmã de Abraão por pai de pai. Naquela época ainda era permitido. Passou-se a ser proibido o casamento entre os irmãos depois de Moisés. Mas até então era permitido aquilo, irmã Rita. E aí o texto vai dizer que Sara ainda tinha os seus períodos menstruais. Ela ainda ovulava, ela ainda poderia ser mãe quando a promessa vem. Só que aí Deus não realiza no tempo dela, no tempo das condições naturais.
Gente, tem momentos na nossa vida, não sei você, mas eu tenho momentos na minha vida que Deus faz uma promessa e eu falo, Deus, eu estou pronto agora, é tudo agora. É essa hora que eu preciso ir. Aí Deus vai e te trava e fala, não é agora, é depois. E a ideia é, por que Deus não realizou a promessa enquanto Sara tinha os períodos menstruais normais? Enquanto Abraão ainda estava tudo legal com ele? Enquanto existia vigor? Enquanto Sara ainda estava produtiva? Não, Deus não faz aquilo. Por quê? Porque Abraão e Sara precisavam entender que o que possibilitava a promessa de acontecer não eram as condições que Abraão e Sara tinham. O que possibilitava, Nath, aquela promessa de acontecer era o que Deus queria fazer. Repita comigo, fala, é o que Deus quer fazer. Então sabe por que a promessa vai se cumprir? Me fala, por quê? Porque Deus quer fazer. Não, irmão, pelo amor de Deus, reaja a isso. Deus quer fazer. E quando Deus quer fazer, irmão, quem pode impedir? Posso liberar uma palavra para você? Posso liberar? Parece que está passando o tempo, mas tenha certeza que quem quer fazer é Deus. João, isso aqui é interessantíssimo. Ter a certeza que é Deus que prometeu, é Deus que vai fazer e é Deus que vai realizar. Aí o texto vai dizer que Abraão está nessa questão e o tempo passa. E aí Sarai acha que ela pode ajudar o projeto de Deus a se concluir. Irmãos, com muito carinho e educação, entenda uma coisa: Deus não precisa da sua ajuda para o projeto dele acontecer na sua vida. O nosso problema é querer que nós acharmos que Deus é humano. A gente não pode olhar para Deus com a mentalidade humana. O pastor da igreja precisa da ajuda dos membros. Um ao outro ajudou, não é isso? Um membro precisa da ajuda do outro. Um vaso precisa da ajuda do outro vaso. A irmã precisa da ajuda da irmã. O irmão do irmão. Mas Deus não precisa da sua ajuda, porque Ele é Deus. E o problema da Sarai era foi achar que Deus precisava da ajuda dela. Aí ela vai, coloca Agar vai, que era a concubina dela, tem filho com Abraão, se deita, meu Deus. E agora tem um problema, nasce Ismael. Ismael vai crescendo, e quando Ismael tem 14 anos, agora depois de 14 anos depois do jeitinho, a promessa se cumpriu. Sabe por quê? Era muito mais fácil, Joelson, Deus se submeter às ajudas humanas. Sim ou não? Não vai ser pai de multidão? Então, primeiro que vi, está tranquilo, já resolveu. Só que a promessa, quando Deus fez a Abraão, entenda isso: Abraão já estava com Sara. Tem gente que precisa entender que a promessa que Deus reconhece é aquela que está atrelada à pessoa que Deus colocou do teu lado. Posso melhorar isso daqui? Posso melhorar isso aqui? Não, pastor, porque Deus me chamou para ser um negócio. Te chamou porque tinha alguém do seu lado. Se não tivesse, irmão, glória, não ia acontecer. Então reconheça isso, porque Abraão agora, a promessa está se cumprindo por um lado em Ismael, mas Deus não reconhece isso. Porque a promessa foi feita para Abraão e Abraão estava com Sara. Irmão, tem que ter. A aliança tem que ser honrada, glória. A aliança precisa prevalecer. Não adianta querer trocar de casamento, trocar de gente, trocar de igreja e achar que a promessa vai se cumprir, porque não vai. A promessa, quando é dada, ela é condicionada ao estado e às pessoas que Deus colocou do teu lado. Deus não vai trazer ninguém novo para você. Deus vai usar quem está do teu lado para a promessa se cumprir, irmão. Repare isso. Não muda. Já poderia estar cumprido em Ismael. Ele já está aqui. Já nasceu. Sara não precisa nem engravidar. Depois não precisa ficar fazendo operação de redução de estômago, de lipoescultura. Depois não precisa nada disso. Hein? E Sara está lá vivendo com Abraão, pai de multidão, que um filho que não é dela, mandando em tudo. Quando der esse problema, vai para casa da sua mãe. Hein? Só que Deus não chamou Sara para tomar conta do projeto dos outros. O que Deus levantou foi uma Sara que também era mãe de multidões. Posso liberar essa palavra para alguém? Estou sentindo graça de Deus. E o que Deus está dizendo é: ei, não é aqui, você não vai tomar conta da coisa que não é sua. Deus vai entregar na tua mão um projeto teu. O sonho é teu, o projeto é seu, a casa é sua, o filho é teu,
O casamento é teu. Posso liberar essa palavra para você da glória? Posso, sim ou não? Sim ou não? Para de querer ficar. Para de querer ficar se acomodando no projeto que não é teu. É isso mesmo. Eu não estou preocupado não. Tem pastor que pode pegar isso achando que tem que abrir ministério por aí. Se quiser abrir, vai, filho. Ô glória, pega o teu projeto e vai. Aleluia. A obra não precisa de quem não está de verdade. Pode ir, ô glória. Ô glória, o que Deus estava falando para Abraão e para Sara existe um projeto que é teu. E Sara, o Sarai ainda, entende aquilo, passa 14 anos e aí Sara se encontra grávida de Isaac. E quando ela se encontra grávida de Isaac, o menino começa a crescer. Ao ponto que chega um dia que o Senhor fala para Abraão que Abraão precisava entregar. Nós lemos aqui no versículo 22, a partir do versículo 2. Coloca para mim aí, ô pastel. Versículo 2. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Gente, olha aqui. Era o único filho? Era o único filho? Era o único filho? Não tinha um antes? Repare que Deus não reconhece isso. Está lá no registro da terra, mas para mim não é teu. Por quê? Porque eu não te dei, foi você que arrumou. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo então não queira colocar em Deus responsabilidade que você conseguiu com as suas mãos por ato de irresponsabilidades. Porque nós somos irresponsáveis, nós somos incalculistas, seria de repente a palavra. Nós somos pessoas que a gente quer tomar decisões por nós próprias, sem consultar a Deus, sem consultar a liderança, sem consultar o pastor. Aí chega um momento, atenção, que quando começa a dar tudo errado, a gente quer colocar na conta de Deus. Deus, é meu casamento. Teu casamento não, você arrumou isso. O que eu tinha para você era aquilo. Já que você arrumou, dá teu jeito. Sei que eu estou numa luta agora desse casamento. No meu filho. Não, calma aí. Foi filho que você arrumou essa barriga porque você quis. Fica nessa tribulação de pensão aí. O problema é teu. O que eu tinha para você era aquilo, você não quis. Fez birra? E aí, o que Deus está dizendo aqui para Abraão é isso. Me dá o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. Isaac era o filho amado e Ismael era o filho que não era amado. Sim ou não? Sabe por quê? Deus toca onde? Porque falar que Ismael era filho de Abraão, todo mundo poderia falar, sim ou não? Porque de fato era. Agora uma coisa ninguém sabia. Falar o quê? O que estava no coração de Abraão. E aí Deus vai e fala aquilo. Me dá o filho que você ama. Porque só quem sonda o coração é Deus. Crente, deixa eu falar algo de Deus para você reagir a isso, ficar pensando aí. Que eu gosto quando vocês estão com essa cara assim de preocupado. Sabe o que Deus está dizendo para vocês? Ei, cuidado que Deus pode pedir para você aquilo que você mais ama. Hein? É o Barra Music que tem que acabar hoje. Hein? Ô glória! Se Deus pedir esse namoro, desse sexo que está acontecendo antes do casamento, hein? E se Deus pedir esse emprego que você está roubando lá e está conseguindo conquistar coisa por causa do roubo que você está fazendo naquele emprego, hein? E se Deus pedir essa amizade que está te levando, porque a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, se tem amizade que não é de Deus, é coisa do demônio. E se Deus pedir para acabar agora com essa amizade, que te favorece, que te acoberta nos esquemas que você faz, é o que o texto está dizendo. Me dá aquilo que você ama. O seu único filho. Em outras palavras, eu estava dizendo assim, você pode reconhecer, o cartório do tanque reconhece que é seu filho, mas eu não. Me pergunta por quê? Me ajuda a pregar, me pergunta por quê? Quem está aqui, por favor, fala, por quê? Porque Deus não se submete a questões terrenas. Posso melhorar? Aqui na terra, a lei vai liberar o casamento para o homossexual. Não tem como, irmão. A gente pode pular o que for que vai ser liberado. Mas para Deus ainda não. E nunca vai ser. Aqui na terra, a união estável vai ser liberada. Para Deus não é casamento. É ajuntamento isso. Porque aqui na terra vai liberar muitas questões que a lei vai amparar. Mas Deus está dizendo, para mim não tem nada a ver com isso.
Porque Deus não se submete a questões terrenas. Ele está dizendo aqui, me dá o teu único filho. Já tem um menino, meu Deus. Porque por aqui, Russell Champlin vai dizer que nessa idade, Isaac tinha em média de 20 a 30 anos. Se Isaac tem de 20 a 30, Ismael é 14 anos mais velho do que ele, Joelson. Hein? Já tem quase mais de 40 anos. E o que Deus está dizendo é, o tempo passou. Mas eu continuo não reconhecendo. Eu falei uma fala aqui, já tem uns 2 anos e vou repetir de novo. O tempo não cura. O tempo gangrena. Resolva as questões que precisam resolver, porque o tempo não vai curar, irmão. E a prova que não cura é que está passando o tempo e toda vez que toca no assunto você se incomoda. É ou não é? Então, em nome de Jesus, hoje é uma noite que Deus vai resolver questões aqui nessa igreja. Quem está aqui hoje para resolver problema, diga glória. Quem crê que tem um Deus que resolve problema, diga glória. E o que Ele está dizendo é, eu vou resolver problemas aqui hoje sobre a sua vida, da sua história. Eu quero hoje mudar essa concepção que você tem na sua mente, porque o tempo passou, já tem mais de 40 anos, mas para mim ainda não é seu filho. Tanto que quando o anjo aparece para Agar no deserto de Berseba, quando ela vai morrer de sede, deixa o menino à distância de um tiro de flecha. Quem lembra desse texto? E aí a Bíblia vai dizer que Deus fala assim, ei, eu ouvi a oração do menino. Deus não fala nem de Abraão com ele. Deus não vira as costas para o menino, porque o menino não tem culpa de ter nascido. Amém ou não amém? Mas não vem querer reconhecer paternidade porque não tem. Hein? O mundo espiritual é muito mais profundo que o mundo carnal. No mundo carnal, o adultério é dado no Antigo Testamento. Não era assim? Adulterou, morre. Não é? Sim ou não? Não é? Sim ou não? Apedrejado. No Novo Testamento, não precisa nem adulterar. Era só desejar. Por quê? Porque os espíritos são ligados antes do ato. O que Deus estava dizendo é, eu não quero saber das coisas terrenas. O que importa para mim é o que já está acontecendo no mundo espiritual. Na terra ele pode ser teu filho, mas aqui no céu eu não reconheço. E sabe qual é o nosso problema? Me pergunta qual é. O nosso problema, grava isso, o nosso problema é querer aceitar aquilo que Deus está rejeitando. Nosso problema, pastor Gabriel, é a gente querer ter tolerância para aquilo que Deus nós já não tem mais. É querer introduzir na goela dos outros aquilo que Deus todo dia fala para você que não é certo. Aí o que ele está dizendo, lembra da frase que ele falou para Samuel? Até quando você vai ter pena de Saul, tendo eu o rejeitado? O nosso problema é querer ter pena de gente que Deus já rejeitou. E se Deus rejeitou, irmão, não é acepção de pessoas, é rejeição de Deus. Entenda a diferença. Tem gente que está sendo rejeitado por Deus. Tem gente que está azucrinando a vida dos outros na igreja. A gente está querendo, a gente está de bobão. Eu falei isso ontem. Foi ontem, foi hoje. Pastor, eu quero sair da igreja. Vai logo, vaso. Quer sair, vai. Vai lá, irmão. Vai com Deus. Deus abençoe você. Foi bom enquanto ficou. E não espera a ligação minha não, porque eu não ligo. É minha ovelha, eu cuido. Não quer ser minha ovelha, irmão? Vai lá, porque eu tenho mais 400 para cuidar aqui. Eu não vou ficar tomando conta de ovelha que não quer estar numa prisca. Uma coisa é se perder. Se for para o mundo, eu vou atrás. Amém ou não amém? Saiu da igreja, não se perdeu, quis ir embora. Então pelo caminho, filho pródigo, o que tu foi, tu volta. Hein? Hein? E antes de vir, toma um banho, porque ele vai passar no coisa de porco lá. Vai vir todo sujo ainda. Ô glória. Eu falei isso ontem. Então a gente tem que entender que a gente não pode querer amar mais do que a Deus. O pai do filho pródigo amava o filho, sim ou não? Sim ou não? Mas quando o filho pede parte da herança, ele nega? Ele dá e vai. Você não é homem, não é machão? Vai gastar, meu filho. Para você ver. Tem horas que Deus vai deixar a gente quebrar a cara, só para a gente ter certeza que a gente estava errado. Quem já passou por isso? É aquela frase da mãe nossa: eu te... Quem já ouviu essa frase? Ah, não, esposa, isso daí para esposa, meu Deus. Esposa às vezes acha que é nossa mãe, né? Irmão, eu bem que te avisei. E a verdade, a gente tem que entender o seguinte, irmão. Escuta, haverão momentos que Deus vai permitir nós passarmos por situações de dificuldade, porque o que Ele fala pra gente já não serve mais.
Lembra do profeta Elias, quando foi levantado? Acabe não ouvia mais a voz de Deus por conta da endemoniada da Jezabel. Aí vem um cara, um profeta de Gileade, que ninguém conhecia, pelado, oh glória, doido, falando segundo a minha palavra. Não chove na terra. Não, nem em nome de Deus não, é na minha. E aí não chove, me pergunta por quê? Porque quando a gente não escuta a voz de Deus, quando a gente é tão carnal, ao ponto de não entender que é uma questão espiritual, Deus traz para a terra e carnaliza, não é que carnaliza, Ele materializa o espiritual, para a gente poder entender. Então quando eu estou só ouvindo gente da terra, Deus usa um cachaceiro, um drogado, Deus usa um policial, um bandido para falar comigo, para eu poder entender o que Deus está falando. Foi por isso que o profeta, que não ouvia mais a Deus, teve que ouvir a quem? A mula. E aqui está o texto. Aí o texto vai dizer que está lá o altar formado. Diga, o altar está formado. Me dá o filho que você ama. Ele vai andando pelas montanhas em Jerusalém. Moriá naquela época, hoje é a região de Jerusalém. Onde está o templo, onde estava o templo de Salomão, onde está a mesquita de Maomé hoje. Aquela cúpula dourada, quem já viu essa imagem de Israel? O altar está pronto. Eles começam a andar, acham uma montanha. E está lá o menino, você sabe. Até que chega um momento que Deus, quando Ele amarra o menino, Ele pega o cutelo, e quando Ele vai matar o menino, a Bíblia vai dizer, está na Bíblia, que o anjo brada do céu. Irmãos, posso falar algo de Deus aqui para você? O anjo vai bradar sobre a sua vida, irmão. Tem situações que se o anjo não interromper, você mata, sim ou não? É ou não é, irmão? Hein? Tem situações que se o anjo não entrar na providência, você faz besteira. Aí o anjo brada falando, não! Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Eu já entendi que você não tem coração no seu filho. Você seria capaz de matar ele por mim, aquilo que você ama. Sabe por quê, irmão? Porque a promessa não estava atrelada a Isaac, aqui eu aprendo. A promessa estava atrelada a Deus. A falta de Isaac não ia fazer a promessa deixar de cumprir, irmão. Mas escuta isso aqui, grava isso. A falta de Isaac na vida de Abraão não podia impedir a promessa. O que podia impedir a promessa era a falta de Deus na vida de Abraão. Isaac só era o cumprimento da promessa. E o nosso problema é esse, é a gente achar que se, Senhor, eu estou com a promessa de casamento, se o varão quiser ir embora, deixa aí. Não, eu estou com a promessa do emprego, é o emprego dos meus sonhos, mas fechou a porta, tem um melhor que você não está nem aí. Irmão, não está sobre aquilo que é o cumprimento da promessa, é sobre quem te prometeu. O que Deus queria, pastor Gabriel e Rafael, o que Deus queria era Abraão. O que Deus estava perguntando, queria ter contestação. Será que eu perdi Abraão por conta da promessa que eu dei a ele? E eu vou melhorar isso. Será que a gente está perdendo o contato com Deus por conta das coisas que Deus nos deu? Eu não posso deixar de ser o que eu era por aquilo que Deus me deu. Eu pedi um emprego, agora eu não sou nem crente direito porque eu tenho que trabalhar muito. Eu pedi a Deus um namoro, agora eu não consigo nem vir mais na igreja dar um glória a Deus porque eu estou vivendo um namoro na prova. Hein? Eu brigo com a minha namorada, eu não consigo glorificar a Deus. Eu brigo com a minha namorada, eu não venho mais para o culto. Deus me deu uma empresa, aí eu estou com problema na empresa, eu não consigo mais cultuar, irmão, em nome de Jesus. Não deixe que as coisas que Deus te deu te tenha. Não deixe que as coisas que você conquistou te conquiste. Seja dono daquilo que Deus te entregou. O que Deus falou para Adão no Éden, Deus construiu tudo, Adão não fez nada. O que Deus falou para ele foi, domina a terra, domina os animais, eles vão se sujeitar a você. Em outras palavras, tudo que está aqui, meu filho, eu te dei para você ser cabeça e dominar. Então tudo que Deus nos dá faz parte do nosso jardim de vida. E tudo que está no nosso jardim não pode dominar a gente. Quando a mulher deixou aquilo que estava lá dominar ela, tu viu o problema que deu? Então, em nome de Jesus, o começo da destruição de alguém o começo da destruição, sabe quando é? É quando a pessoa começa a ser dominada por aquilo que ela tem. Eu posso ter o que eu quiser, o que eu puder, mas nada do que eu tenho pode me ter. Você pode repetir isso? Diga, nada do que eu tenho
pode me ter. Não pode. Não pode, irmão. E hoje é um dia que a gente tem que entender isso aqui. Deus queria saber qual era a reação de Abraão. E aí, Abraão, como é que tá? Tá firme mesmo, Abraão? Tá comigo ainda? Vai ser pai de multidões? Porque se você é um pai de multidões... Deus não chamou Abraão para ser pai de Isaac. Deus chamou Abraão para ser pai de quem? De multidão. Então se Abraão não é capaz de entregar um, ele não pode ser capaz de ser pai de muitos. Vamos melhorar isso aqui? Se Abraão não é capaz de entregar um, ele não pode cuidar de muitos. O problema é que a gente não é capaz de cuidar de um direito. A gente não é capaz de entregar um. E a gente quer muitas coisas. Aí Abraão vai passar o tempo e Deus fala: não faz isso, Abraão, não toca. Eu já vi que você está com o coração em mim. Eu vi que o filho que você tem não te mudou. Eu sei que você ainda é o pai da fé. Abraão, quando se fala de Abraão, por isso que a carta aos Hebreus fala muito sobre Abraão, pai da fé. Porque a nomenclatura para o judeu de Abraão é o hebreu. É esse, Ivri. Ivri em hebraico quer dizer hebreu. Então quando vai falar de Abraão, o hebreu, por muitas vezes quando um judeu vai falar sobre Abraão, não fala nem Avraham, fala o Ivri, que é o hebreu. Quando fala o hebreu é unicamente isso, Abraão. O que ele estava dizendo é: eu sou pai da fé, eu sou pai de multidões, eu sou alguém que tem poder, maturidade, inteligência, capacidade para tomar conta desse projeto. Irmão, em nome de Jesus, não é para ninguém não na terra, mas prove para Deus a todo momento que você é capaz de tomar conta do projeto dele. Quais são as atitudes? Deus conhecia o coração de Abraão, sim ou não? Deus já não sabia quem era Abraão? Deus, por ser Deus, ele não sabia que Abraão ia entregar? Sim ou não? Mas porque Deus deixou Abraão ir lá quase, irmão. Não, mano, não foi quase não. Quase de demorar para fazer o altar, de amarrar Isaac, de pegar o cutelo e tacar fogo lá. Porque a atitude, não adianta o meu coração arder por algo se eu não tenho capacidade de materializar o que está no meu coração. Pastor, eu amo a Deus, mas não tenho uma atitude de amor. Não, eu amo missões, mas não veio um dia ainda no da madrugada. Não doa 1 quilo de alimento não perecível. Hein? Não, eu gosto de trabalho de libertação, não vem numa consagração. Fica em casa vendo o jogo do PSG. Hein? Não, eu amo. Não, eu gosto de pentecostal. A vigília foi ontem, você estava em casa. Não gosta nada. Não adianta você falar, irmão, em nome de Jesus, a gente tem que falar menos e fazer mais. Repara que Abraão não está falando muita coisa, mas ele está fazendo as coisas que Deus está pedindo dele. Aí ele sobe no monte. E aí o texto vai dizer, ô missionária Luciana, que quando o Senhor falar com ele, atenção, e falar para ele não fazer aquilo, ele levanta os olhos. Que capacidade de Abraão, hein? Depois de oferecer uma grande oferta, o próprio filho, ele ainda consegue levantar os olhos. E ele levanta os olhos com a prerrogativa, porque está aqui, ó, passa lá, o carneiro não estava na frente dele. Repare que nós temos, no que tange Abraão, 2 envolvimentos de levantamento de olhos. A primeira foi de Isaac, de Ismael. Que Ismael levanta os olhos para ver o quê? Para ver o poço, não foi isso? Ela levanta os olhos e vê o poço, lá no deserto de Berseba, Agar. E fala, não faça tal coisa. Coma e beba, porque a caminhada é longa, filha. E agora Abraão levanta os olhos. E quando ela levanta os olhos, sabe o que ela vê? Me pergunta o que ela vê? Não, tá fraco. Me pergunta o que ela vê? Ele vê, Abraão quando levanta os olhos, ele olha para trás e ele vê um carneiro amarrado pelas pontas. Em outras versões, ele vê um carneiro amarrado pelos chifres. Diga chifres. Só que Deus não pede a ele para ofertar aquilo, pastor Gabriel. Mas Abraão entende que o altar estava armado. E toda vez que o altar está pronto, Josi, a gente não pode perder a capacidade de entregar para o Senhor o melhor que nós temos. A gente não pode perder a capacidade de entregar para o Senhor tudo aquilo que nós podemos deixar de ter e entregar a Ele. Aí o texto bíblico vai dizer, diga o texto bíblico. Tá fraco, diga o texto bíblico. Pastor, o texto bíblico vai dizer que ele pega aquele carneiro,
oferece ao Senhor no altar. Porque a chama do altar não podia apagar, pastor Gabriel. Sabe qual é o nosso problema? É pedir a Deus graça, glória, dons, e depois que Deus dá, a gente não honrar aquilo que Deus nos entregou. Quanta campanha que você fez no monte pedindo dom, e agora que Deus te deu o dom, você anda negligente por aí pelos Barra Music da vida. Você pediu a Deus, Senhor, tem gente que subiu o monte, dormiu no jejum pedindo dom, pedindo para que Deus trabalhasse, aí Deus entregou, e aí depois a pessoa fez o quê? Nada, abandonou, foi embora, negligenciou. Abraão falou, eu não andei esse tempo todo aqui à toa não. Tem tudo pronto. Lá atrás, quando meu filho perguntou cadê o sacrifício, o que Abraão respondeu? Deus proverá para si. Não foi isso? Não foi isso? Ele disse que Deus ia prover. Aí ele levanta os olhos e vê um carneiro amarrado. Era o que ele estava falando. Deus não ia prover? Deus proveu. Então coloca no altar, ô glória. O nosso problema é a gente acreditar em algo no que fala, mas quando a gente tem que colocar em prática, a gente não coloca. Pastor, quando ele disse Deus proverá para si, ele estava entendendo que Deus era um Deus que provia sacrifício. Aí Deus proveu. Pastor Daniel, entenda isso. Deus proveu, e quando Deus prova, a gente tem que pegar o que Deus proveu e colocar no altar. Aí ele sacrifica sem Deus pedir. E já que ele sacrificou sem Deus pedir, o texto vai dizer, irmão Vinícius, está no texto, coloca lá para mim no final. No verso de número 15, 16, ele disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente. Até então é o mesmo que Gênesis 12, a promessa é a mesma. Só que agora, Gabi, olha a diferença. Olha o que o Senhor está falando aqui. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como as areias do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. A princípio, lá atrás, ele falou, e tu serás bendito em todas as nações da terra. Agora não é só mais ele, agora é toda a semente dele. Agora a bênção não é somente para ele, a bênção é para a descendência dele. Agora a bênção não se estende somente a promessa ao pai Abraão. O que Deus está dizendo é, eu vou te abençoar, como eu falei em Gênesis 12. Já que você passou por esse teste, glória, agora eu abençoo você, abençoo os seus filhos, abençoo os teus netos, abençoo os seus bisnetos, eu abençoo todos aqueles que vierem na sua posteridade. Por quê? Porque a sua atitude foi de não deixar o altar vazio, glória. Você viu o que eu mandei para você e você entregou no altar. Então aqui tem uma chave para a gente viver uma vida no Senhor, em nome de Jesus. Quando eu faço o que Deus não me pede para Ele, e isso agrada ao Senhor, eu estou ganhando para mim a certeza que os meus filhos, que os meus netos e os meus bisnetos serão abençoados por uma atitude que eu tive. Posso liberar uma palavra? Tá certo que seu filho não valia muito, mas ele vai ser abençoado porque você é servo de Deus. Tá certo que tinha um espírito de rebeldia lá, mas a rebeldia vai acabar por terra porque você tem uma aliança com Deus. O que Deus estava falando para Abraão é, eu não quero saber qual vai ser a descendência. O que eu quero dizer é, serão grandes, eu vou multiplicar, eu vou fazer crescer, ao ponto que, escute, tem mais judeus fora de Israel do que dentro de Israel. Vocês sabiam disso? Porque a nação de Israel não consegue comportar a quantidade de judeu que tem lá. Tem mais judeu fora de Israel do que em Israel. Irmão, Nova York, não é à toa que Nova York, York é uma cidade da Inglaterra. New York, é quando houve a colonização, o pessoal de York todo foi para a ilha de Manhattan, ali perto de Manhattan, que era costeiro, e ali, daí a cidade, o estado de Nova York. E do estado de Nova York tem a cidade de Nova York, como Rio. Tem o estado do Rio e tem a cidade do Rio, é a mesma coisa. E dentro de Nova York, irmão, não tem nenhuma outra nacionalidade mais do que judeu. Ao ponto que tem cidade em judeu, que o Burger King, que o Dunkin' Donuts, que o McDonald's, todos esses restaurantes, tem cidades lá, irmão, tem bairros de judeus. Joelson, onde lá, judeu não usa, eles não têm caixa d'água, quem sabia disso? Eles não usam água parada.
A água tem que ser viva, água corrente. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana? Fluirão rios de águas. Ela ficou doida. Ela falou, uau, aqui é uma água parada, mas tu tem rio de águas vivas? Como assim? Irmão, tem lugar lá que tudo dentro do Dunkin' Donuts, do Burger King e do McDonald's são nos costumes judaicos. Para você ver o poder que tem. Tem lugar lá que não tem carne de porco. Nem no mercado vende. Um monte de coisa, salsicha, nada derivado do porco. Por quê? Porque eles reconhecem. Eu posso falar algo aqui, irmãos? A maioria das empresas, das maiores empresas do mundo que estão em Nova York, a maioria tem um sócio judeu. Deus abençoou aquele povo, era posteridade. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo é: eu vou fazer vocês crescer ao extremo por conta dessa oferta. Eu pedi teu filho, você me entregou. E quando eu falei que não precisava mais da oferta, mesmo assim você me entregou algo. Sabe o que eu vejo em Abraão? Um coração disposto a entregar para Deus sempre. E o nosso problema é esse. A gente quer ser espiritual, mas a gente não quer viver a espiritualidade. Eu falei isso ontem numa mesa, conversando. Por quê? Porque uma coisa é a gente ter o dom do Espírito, falar em línguas. Isso não é ter Espírito Santo de Deus não, tá? Porque tem gente falando em língua que não tem Deus, não tem o Espírito de Deus. Ter o Espírito de Deus é ter os frutos dele. É ter temperança, é controlar a língua, hein? Longanimidade, benignidade. Fala aí, Tayane. Longanimidade, fala aí. Benignidade, longanimidade. Tem que ter isso tudo. Temperança, amor próprio, domínio próprio. Isso aí, amor ao próximo, compaixão, mansidão. Meu Deus. Conhece? A irmã que é do manto, o varão que é do mistério, ó, mas se mexer com meu filho, ó, hein? Não tem o Espírito de Deus. O Deus te usa, é diferente. Amém ou não amém? Deus passa por você, é só um arrepio, é só um prai, mas Ele ainda não habita em você. Mas eu estou hoje como profeta de Deus, dizendo que nós vamos ser possuídos pelo Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, as coisas do mundo acabam, elas têm que sair. Porque as trevas não podem suportar a luz. Irmão, por mais negro que seja a treva, Gelson, uma faísca já faz uma grande diferença. Sim ou não? Uma lanternazinha já faz uma grande diferença. De repente você não pode ter muito, mas se você tiver alguma coisa, já é um começo muito bom. Posso liberar essa palavra? Posso liberar? O que Deus está dizendo é: eu estou te dando hoje intimidade, contato diretamente com o Espírito Santo. Eu falo isso para minha esposa. Eu estou vindo orar aqui todo dia, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. No sábado eu acordo 5 horas achando que eu tenho que vir. E eu nem boto despertador. E eu falo, vou dormir. Mas aí eu fico com aquele coraçãozinho assim, ó. Meu Deus, eu podia ir, né? Hoje não, hoje eu fiquei na prova, que eu não levantei, quase que eu perco o culto da manhã. Hoje eu ia passar direto. Mas ontem eu acordei 5h10 e eu falei, pô, hoje não tem oração não. Por quê? Porque eu quero estar aqui todos dias, igual um fantasma, que eu boto talite na cabeça, irmão. Fico andando nessa igreja aqui. Em 2015, andar de avião para mim era uma realização de sonhos. Para mim era um máximo. Não precisa nem gravar isso não. Mas em 2015, eu lembro que em 6 meses eu peguei 36 voos. Em 6 meses foram 36 voos saindo do Brasil, entrando aqui dentro, indo para um monte de lugar. E eu falei, meu Deus, eu estou viajando tanto. Irmão, tanto. E o que Deus falava para mim é: o que para você era impossível vai ser normal a partir de agora. Não, vai ser normal a partir de agora. Posso liberar? Aquilo que é o teu sonho, ô glória, daqui a algum tempo vai ser tão normal para você viver isso. O que Deus está dizendo é: ei, já se prepara para se habituar naquilo que você está almejando lá na frente. O projeto de amanhã, o projeto de hoje vai ser a realidade de amanhã na sua vida. E você vai viver essa realidade com tanta propriedade que você vai falar: Deus me chamou para viver isso, oh glória. Deus me criou para viver isso. Você não foi criado para viver humilhado. Você foi criada para viver o melhor de Deus.
Vou repetir, o projeto de hoje é a realidade de amanhã. Você pega isso, você vai viver essa realidade daqui a algum tempo. E Abraão está vivendo isso. Abraão agora, com a atitude que ele faz, ele não só pega a bênção para ele. Ele pega a bênção para aquilo que Deus tinha prometido a ele, que era a posteridade. Irmão, bênção de verdade não é ter carro zero, não é ter casa na beira da praia. Bênção de verdade não é, eu posso falar de coisas que, assim, ser bonito. Não é, isso não é bênção de verdade. Bênção de verdade, sabe qual é? Me pergunta qual é. É saber que eu e a minha família vamos vencer e nós estamos juntos entrando no céu. Isso que é bênção de verdade. É quando a bênção se estende à minha família, à minha casa, aos meus. Hein? Eu posso liberar isso para você? A bênção vai ser para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para quem está ao seu redor. Ei, não vai ser só em você. A bênção vai se estender aos seus netos. A bênção vai se estender, ela irá se estender a todos aqueles que estão ao seu redor. A bênção não é condicional. Abraão teve uma atitude que levou a bênção para a família dele. Então as minhas atitudes podem gerar bênçãos para a minha família. Amém ou não amém? Não é o momento da oferta, mas na hora da oferta, alguém aqui vai dar uma palavra de oferta. Ô glória, pastor Gabriel vai dar uma palavra de oferta. E quando ele falar de oferta, você precisa só acrescentar alguma coisa, pastor Gabriel, que eu vou pedir. Que a oferta que nós fomos entregar hoje vai ser essa oferta aí, do carneiro amarrado. Essa bênção vai gerar bênção para a nossa família. A nossa oferta hoje vai ser a oferta que vai gerar bênção para dentro da nossa casa. Hoje você não vai ofertar somente, você vai ofertar uma oferta da sua casa. É uma oferta para abençoar os seus filhos. É os projetos do seu filho. Eu falei, a Bruna tem um sonho de ser médica. Irmão, não tem. Eu falei, Bruna, é quase impossível, mas faz o negócio. Aleluia. Vamos crendo. Vamos cumprir no propósito. Isso, vamos continuar honrando a Deus. Por quê? Eu estou vivendo coisas que eu nunca imaginei viver. E você vai ser em nome de Jesus. Porque quem promete, hoje eu vou ofertar nessa igreja pela vida dos meus filhos, pela minha casa, porque essa bênção vai se estender lá. Deus falou, eu vou abençoar muitíssimo a sua descendência. A sua semente vai prosperar. Não foi isso? Coloca lá. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Volta lá um pouquinho. 17. Isso. Que deveras te abençoarei grandissimamente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Diga, estrelas dos céus. E como a areia que está na praia do mar, a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Sabe o que é isso? Possuir a porta dos inimigos é domínio, é campo. É Deus falando na porta deles. É o seguinte, você não vai entrar lá para tomar o que é do inimigo não, mas nem da casa deles ele sai para querer vir até você, irmão. Não vai vir ninguém ficar te afrontando na sua porta. Não vai ter negócio de barraco na internet contra a tua família. Não vai ter esse negócio de gente batendo na porta e tu mandando seu filho mentir para falar que você não está lá, porque você não consegue pagar a prestação do cara do espelho que passa com o carrinho lá. Não, o que Deus está dizendo é, eu vou fazer você prosperar ao ponto que os seus inimigos nem da casa deles vão sair. O terreno é teu. É teu. Teu. Você pode liberar isso? Fala assim, Deus está me dando campo. Fala, é território. São bênçãos territoriais, irmãos. Glória. Aonde for, aonde a sua empresa estiver, aonde você parar o seu carro, inimigo vai ter que sair, irmão. Vão roubar o carro da direita, vão roubar o da esquerda. Glória. Glória. Não posso pregar isso, senão não vou vender seguro de carro. Mas o seu ninguém rouba, irmão. O seu está nas mãos de Deus. Seu quem fez foi o Senhor. Está aqui. Eu acho que você tem que fazer o seguro mesmo, hein? Passa aí para o 18, só para a gente terminar agora. Eu vou cantar esse hino que o Lênin hoje está ligado. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, a sua descendência serão benditas. Vai abençoar todas as nações. É o seguinte... Passou lá para o chinês? O chinês vai ser abençoado porque você está lá. Hein? O japonês vai ser abençoado porque você está lá. O alemão da empresa lá de cosméticos vai ser abençoado porque você está lá. Até o haitiano, irmão.
Todo mundo vai ser abençoado. As nações serão abençoadas porque você está passando por lá. A sua bênção não se estende somente ao seu povo, Deus estava falando. Por conta disso, a bênção vai se estender a todas as nações. Em outras palavras, não tem prazo de validade. Por quê? Porque vai passar de geração em geração. E também não tem espaço territorial. Aonde você for, a bênção te acompanha. Alguém levantou a mão lá atrás. Vamos melhorar isso. Aonde você pisar, a bênção te acompanha. Isso. No ônibus que você sabe. O ônibus ia ser assaltado. Só não foi porque você estava lá, sabia? E se for assaltado, você não vai ser. Eu lembro que uma vez, deve ter uns 5 anos isso. Na terça-feira à noite, paramos aqui no Di Pietra para comer pizza. Eu e o Elcio. Eu tinha acabado de chegar do Suriname, eu estava com a aliança grande no dedo, brilhando de ouro puro. Eu tinha ganhado lá, que lá a gente ganha oferta de ouro, pepita de ouro. Aí eu botei a aliança. O meu iPad em cima da mesa, o meu telefone em cima do iPad. Na época eu tinha um iPhone 4, lembra que caiu no chão? E eu tinha um Galaxy S6 Edge, aquele que era... E o iPad está ali, ó, na mão do Caio, que o Caio já deixou cair 5 vezes, ó. E eu coloquei aqui, ó, em cima da mesa, no Di Pietra. Eu tô olhando, passa um Siena branco, passou a segunda vez, passou na terceira vez desceram 2 caras. Já pegou a pistola, já veio rendendo todo mundo. Irmão, roubou todo mundo na pizzaria. Até o cara tava o pizzarolo lá dentro, o cara foi lá me dar o celular do bolso. E o outro atrás, tinha um pessoal de uma outra igreja do lado assim, que pegaram o celular deles todo. Na minha mesa tava o Gil do Ouro, lembra? E tava o Elcio. Roubaram o cordão do Elcio. Tava com cordão de ouro verdadeiro, roubaram anel do Elcio, celular do Elcio. Na minha mesa tiraram o cordão do Gil do Ouro, que o cara trabalhava com ouro, celular, eu na frente dos caras, irmão. Depois eu até fiquei com medo dos outros achar que eu que tinha dado tudo. O bandido olhou pra minha cara, caiu o iPhone, olhou pra mim, pegou na frente, pegou do lado, pegou aqui e passou por mim, nem olhou pra mim, nem falou nada comigo. E a pessoa falou assim: pastor, ele deve ter te conhecido. Não, por causa do Yuri, porque o Yuri é da cidade de Deus. Tu vai lá na casa do Yuri, deve ser os caras de lá, que não sei o que lá. Irmão, eu falei assim, não sei se foi o Yuri que deu. Naquela semana ele apareceu com o iPhone igualzinho do Falei, não sei qual foi a ideia, irmão. Só sei de uma coisa: vão roubar a direita, vão roubar a esquerda, mas eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu tenho deitado no altar. O fogo do altar não se apaga sem antes eu ofertar, irmão. Posso liberar isso para você? Posso? Posso liberar isso? Ninguém toca na sua casa e ninguém toca na sua família. Irmão, não vai acontecer. Você vai ver de perto o cuidado de Deus te livrando de situações. Quem vive isso, diga glória a Deus. Então, em nome de Jesus, vamos profetizar isso. Se coloque de pé. Em nome de Jesus.